Esse canal tem parceria com a Kiwi Education. Se você tem interesse em estudar ou imigrar para o Canadá, entre em contato com eles direto pelo nosso link que está na descrição do vídeo. venha viver esse sonho. Vai, então, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oi, Oi, sente. Vai, começando. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bruca no Quebec. Hoje estou aqui sozinha, sem o meu companheiro. Eu vou fazer uma entrevista muito especial com a Simone Reis hoje. Então, continuando o nosso quadro sobre profissões aqui no Quebec. E a gente convidou, então, a Simone, a nossa amiga. Ela é enfermeira aqui no Quebec. E aí ela vai falar um pouquinho mais sobre essa profissão aqui para vocês hoje. Então, Simone, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tá, então eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, sim, para o pessoal te conhecer. Vai lá, com você, senhora. Bom, meu nome é Simone, tenho 44 anos, estou aqui já tem um ano com meu marido, com os meus filhos, lá no Brasil eu era enfermeira, né, há 16 anos, e tem um ano que a gente está aqui e tem um pouquinho mais de 2 meses que eu estou exercendo dentro do hospital. Tá certo. Então vamos começando logo com as nossas perguntas, que esse é um vídeo meio rápido para a pessoa não ficar o dia inteiro aqui assistindo. Então, qual era a sua profissão no Brasil e qual que é a sua profissão aqui no Canadá? Só para a gente continuar dando sequência ao nosso tema. Bom, como eu já disse, no Brasil eu era enfermeira, já tinha 16 anos que eu atuava como enfermeira no Brasil, e aqui eu comecei a trabalhar como preposê inicialmente, assim, quando eu cheguei, em março de 2021, e dei sequência ao meu processo de andamento para validação do diploma, desde o Brasil já, eu tive a resposta em fevereiro, mas eu preferi começar a trabalhar como preposé beneficiaire, que diz aqui, que é como se fosse um atendente de enfermagem no Brasil. Para quem é um pouco da área, vai saber o que eu estou falando. E até eu melhorar um pouquinho o meu francês, e enquanto isso, eu fui esperando para ter a resposta da ordem do número do meu dossiê para mim começar a trabalhar como CEPI, que fala aqui. Ela já pulou lá para frente, gente, mas nós vai voltando de pouquinho, tá? Então, então você já falou que você está 1 ano e meio aqui? Chegou em 2020. Cheguei em outubro de 2020, já tem 1 ano e quase 6 meses já. Tá. E você mora, onde você mora e trabalha hoje? Então, a gente está aqui na Vila de Quebec e a Si mora em... Eu também moro aqui na Vila de Quebec, mas eu moro num quartier, né, num bairro que chama Saint-Foy, que é bem pertinho do hospital que eu trabalho hoje. Você trabalhou já em outras cidades ou províncias daqui do Quebec? Não. Eu cheguei aqui, do tempo que eu cheguei aqui, ainda não mudei para nenhum lugar. Tá, qual que era? Você já tinha experiência no Brasil e começou do zero no Canadá? Daí você já respondeu, mas continua a nossa... No Brasil, eu tinha experiência, e aqui eu não comecei do zero, não posso dizer que comecei do zero, eu só voltei um pouco para trás, para me poder entender um pouco como que funciona a saúde, a saúde no Canadá. Então eu queria estar dentro do hospital para me ver as coisas como funcionava. Então eu voltei um pouquinho para trás, escolhi trabalhar como preposé para poder melhorar o meu francês e também poder ver como o pessoal trabalhava aqui. No Brasil você trabalhava, era no exército que você trabalhava, sim? No Brasil, eu fui enfermeira da Força Aérea Brasileira, trabalhei no Hospital da Aeronáutica por 8 anos e trabalhei no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia por 10, 13 anos. Uma bagagem bem boa, né, Cid? Pouquinho. Chegou aqui bem. E então daí você veio
E como que foram, por exemplo, você falou que veio e começou a trabalhar como preposê para poder começar nessa carreira, né? Você acha que se você tivesse chegado aqui e já entrado como a enfermeira mesmo, você acha que você teria um pouco de dificuldade? Você acha que foi Sim. útil ter trabalhado como preposê antes para hoje tá chegando aonde você queria? Você acha que hoje você está melhor com essa experiência que você teve já como preposê? Ou... Sem dúvida. Quando eu cheguei aqui, meu francês era bem nível básico mesmo, então eu não entendia praticamente nada. Eu conseguia falar as coisas que eu queria, mas eu não entendia as respostas. Uhum. Então, para mim foi muito importante ter começado a trabalhar como preposê, até mesmo para melhorar o meu ouvido em relação à comunicação do francês e entender mesmo o idioma, para depois eu dar continuidade ao processo de enfermeira aqui. Uhum. É igual a gente estava falando, né? Assim, você tem que começar de degrau em degrau, né? A criança nasce, ela não começa já a andar, ela começa engatinhada, aos primeiros passos. Aqui a gente se sente como uma criança, né? Se a gente se sente assim, não sabe onde pode ir, o que pode fazer. Então, eu acredito que na sua carreira também você preferiu ir começar de baixo para poder ir engatinhando e sabendo como que funciona. Opa, aqui eles fazem desse jeito, não é do jeito que eu fazia no Brasil. Você sente alguma diferença do jeito que você fazia no Brasil para aqui? Tecnicamente, não. As técnicas são todas muito parecidas, uma coisinha ou outra, recurso que eles também têm aqui, a gente não tinha no Brasil, mas as técnicas são totalmente, quando você vai ler a descrição das técnicas de cuidados de enfermagem, por exemplo, elas são totalmente muito parecidas. Mas uma coisa que eu queria deixar, Bruna, para você, é que eu ainda não sou enfermeira aqui. Para mim receber o título de enfermeiro cliniciene, que é como a gente é reconhecido aqui, que é o enfermeiro do Brasil, ainda tem um processozinho para umas escadinhas ainda para eu subir. Hoje eu estou como CEPI, que é o candidato de exercício da profissão enfermeiro, que é a sigla CEPI. Então, eu comecei como preposê, esperei o meu processo da ordem, enquanto isso a ordem me respondeu, aí eles me convocaram para fazer o meu estágio. Eu fiz um estágio de 30 dias dentro do hospital, é como se fosse um estágio mesmo da faculdade de enfermagem. Então, eu fiquei no setor que eu tenho mais experiência, né, que lá no Brasil eu trabalhava na cirurgia cardiopede, e aqui eu fui realocada para a cirurgia cardiopede. Então, eu fiquei 30 dias nesse setor, acompanhada de uma enfermeira. Então, ela me mostrou todas as técnicas, ela me mostrou, eu observei fazendo punção venosa, instalando sonda, escrevendo no prontuário do paciente, falando com o médico. Isso tudo requis um pouco do francês. Então, o começo também foi um pouco difícil, porque é muito vocabulário que a gente precisa estudar, mas eu terminei esse estágio. Hoje, exatamente hoje, às 10 horas, eu recebi a resposta da ordem, que o meu estágio foi aceito, e eles vão mandar a minha matrícula para mim começar como CEPI, que é o candidato enfermeiro ao exercício da profissão enfermeiro aqui. E em setembro, eu vou ser convocada para fazer a prova, né, que é o exame da Ordem dos Enfermeiros do Quebec, e após essa prova, aí eu recebo o título de enfermeiro cliniciene, que é o enfermeiro daqui. Então, ainda tem uma caminhadinha para percorrer aí, mas eu posso dizer que até aqui foi tudo bem, graças a Deus. Que linda, eu fico muito orgulhosa por isso, viu, Cia? Ela sabe o quanto que eu fico orgulhosa dela, porque ela chegou aqui, sabia aquelas coisinhas básicas de francês, e eu sempre incentivava, vai, continua. Ia lá em casa, Bruna, tem uma ligação aqui, ou para a gente ver o que tá falando na caixa postal, lembra assim? E a gente lembro. Ouvindo. Isso não acontece, não é só com ela, não, até comigo, às vezes, a gente tá aqui 3 anos e ainda a gente já faz isso, fica ouvindo a mensagem 40 vezes para ver o que tava falando. E aí, assim, você vai vendo progresso. Eu tô vendo muito progresso em você, viu, Cícero? Muito orgulhosa, de verdade.
E aí você, então, no total, desde quando que você começou a fazer o seu processo para ser válido aqui, para poder trabalhar como enfermeira aqui em Quebec? Desde quando que você começou a levantar toda essa papelada? A gente começou todo esse processo de mudança, de querer vir para cá em 2018, quando começou a surgir a oportunidade de trabalhador qualificado, né? Então, o Rafael veio para cá para explorar um pouquinho, estudou um pouquinho de francês aqui, e aí ele voltou para o Brasil com uma proposta de trabalho já. Nessa época, era março de 2019, e aí ele recebeu a proposta, voltou para o Brasil com uma proposta já de emprego, e aí era para a gente ter vindo em outubro de 2019. Mas aí deu o Covid, as fronteiras fecharam e acabou adiando a nossa viagem para outubro de 2020. Então, eu já tinha começado a levantar toda a minha documentação do Brasil, traduzir diploma, traduzir toda a minha grade curricular, levantar tudo o que eu tinha de tradução, carta de empregador que precisa, né, carteira de trabalho. Então, eu fiz todo esse levantamento de documentação e traduzi com um tradutor juramentado. Quando foi para a gente vir para cá, aí eu enviei os meus documentos para a ordem. Então, em outubro de 2020, eu enviei os meus documentos para a ordem e eles dão 120 dias corridos para eles responderem, avaliar o seu dossiê e responderem para ver se eles aceitam a sua carga horária para você fazer ou o CEGEP ou o estágio. E aí, quando foi em fevereiro de 2021, eu recebi a resposta que eles aceitaram o meu diploma, mas que eu faria CEGEP. Só que aí eu fiquei meio em dúvida, por que eu faria CEGEP e tal, se a minha carga estava completa, e aí eu pedi uma revisão de dossiê. Porque eu achava que a conclusão deles não estava certa, que eles disseram que eu não tinha enviado tal documento, e eu mostrei para eles que eu tinha enviado, que estava em tal documento que eu tinha enviado. Eles reabriram meu dossiê, reavaliaram de novo. Quando foi em maio, eles me retornaram, me dizendo que eu ia fazer só o estágio, que eu poderia escolher o estágio de 30 a 45 dias, ou o CEGEP. E aí eu optei por fazer o estágio, que foi esse que eu acabei de terminar. Aí eu demorei todo esse tempo com a ordem, que foi um tempo até que eles determinam e realmente eles cumprem o prazo. E aí, depois disso, que você recebe, aí você começa a entrar em contato com os hospitais. Como eu já estava aqui, aí eu já tinha contato do CHU, de algumas pessoas do CHU, eu fui enviando e-mail e me comunicando com elas, mas pedindo uma oportunidade como preposê, não como estagiária ainda. E aí foi... E você acha que... como que você começou a levantar esses documentos? O que te ajudou? Quem te ajudou? Onde você ia? Você pesquisava sozinha pela internet e achava os sites lá? Como que era assim? Então, eu tenho uma amiga que já está aqui, já faz 3 anos, e ela que me ensinou o caminho das pedras, na verdade. Então, ela que me deu o site da ordem, no site da ordem vem descrito que você precisa, quando você quer abrir o seu dossiê, a ordem te manda tudo o que você tem que fazer. Então, você recebe um formulário para você preencher, com o nome das pessoas, dos lugares que você trabalhou, nas faculdades que você estudou, se você fez pós. Então, eles te dão a lista de todos os documentos que você precisa. E aí, meu marido me ajudou bastante também, e aí foi daí tudo, ou você manda em francês, ou você manda em inglês. Tá, e a gente pode colocar aqui depois no link do nosso vídeo, a gente vai colocar aqui embaixo o site da ordem, tudo, para você, se tiver interesse que provavelmente você está assistindo esse vídeo porque estamos falando sobre enfermagem, e aí a gente vai colocar aqui também para começar a te ajudar, então, nesse processo.
que não é um processo rápido, né, Si? Não. É porque você para preencher, tudo é muito rápido, mas como você depende de terceiros, aí acaba sendo difícil, porque você vai depender do seu empregador se você tiver experiência, porque a experiência aqui conta. Eles avaliam sua experiência do Brasil. Então, para atrás dos empregadores, buscar as cartas, pedir para o empregador escrever a carta para você em inglês, por exemplo, que é o inglês é mais fácil para o Brasil, quem trabalha no Brasil fazer. Então, as cartas dos empregadores, aí você vai na faculdade, pede histórico, pede declaração de término de curso, e isso a faculdade já pede um tempo para te devolver esses documentos. Então, isso acaba demorando, né? Então, assim, você achou que as entrevistas, até chegar nesse ponto, então, essas duas entrevistas que você fez, de Preposé e de o que você está hoje, você achou que foi bem difícil? O que você achou? A primeira foi difícil, assim. Porque a gente já sabe mais ou menos quem é da área da saúde, o que eles vão perguntar, né? Então, tipo, a pergunta básica, ela pede para você realmente se apresentar, né? Fazer aquela apresentaçãozinha, o que você faz no Brasil, o que você fez, por quanto tempo você trabalhou, se você é casado, se você tem filho, se você veio com o marido, se você veio sozinha, e ela te dá uma situação. A minha situação foi que, como Preposé, se eu chegasse no quarto e percebesse que o paciente estava engasgando, o que eu faria? Em português eu sabia responder tudo o que eu faria, mas em francês eu não soube responder. Mas eu me fiz entender. Foi bem engraçado, porque eu falei, eu lembrei, quase isso. Eu falei de uma manobra, né, que a gente faz, que é uma manobra em inglês, então no inglês não muda, né? Eu falei que a gente fazia uma manobra de Heimlich, e ela falou, isso, mas tem mais uma coisinha. Aí eu falei, eu dava um tapa, eu não sabia falar tapa. Falei, dan le do, eu disse. Foi o que eu disse, ela falou, isso, muito bem. E aí foi a minha entrevista e tal, e aí ela Quanto tempo que você estava aqui, essa primeira entrevista, assim? Cheguei em outubro, fevereiro, 4 meses depois. Mas, tipo, 4 meses depois, com pandemia, que a gente quase não saía na rua, era o francês que eu tinha chegado do Brasil. Sim. Posso dizer que foi o mesmo francês. E agora a outra que você fez agora, a última que você fez, que você achou, assim, que estava bem melhor, você conseguiu? Bem melhor, eu consegui, tipo, eu entendia 90% do que ela falava, 90%, e aí eu já sabia me comunicar melhor, aí, tipo, as palavras já vinham com mais facilidade, ela não perguntou coisa técnica para mim, porque ela já me conhecia, e aí ela quis ficar mantendo contato comigo, então ela ia sempre lá no hospital, e aí, como tá? Como tá o francês, que a própria recrutadora da missão de recrutamento do Brasil para enfermeiro, que é a Isabel Grudot, Goudreau, isso mesmo, Isabel Goudreau, ela mesmo sempre ia lá no hospital, via como eu estava, como que estava o meu francês, ela sempre estava perguntando, e aí quando foi outubro, eu achei que eu estava pronta, e aí eu mandei outro e-mail para ela, falei, Isabel, eu queria tentar, eu acho que eu já consigo, já sou capaz, e aí eu acho que, tipo, para mim avançar, eu acho que eu preciso já começar como estagiária. E aí ela fez outra entrevista comigo, e aí ela falou, realmente, seu francês melhorou, porque o problema sempre é o francês. O francês melhorou bastante, e aí vamos começar o estágio. E aí eu comecei na turma de novembro de 2021, e aí o estágio terminou agora dia 6 de fevereiro. Começou dia 29 de novembro, aí você faz umas 2 semanas de teoria. Na verdade, comecei no 16 de dezembro, e aí terminei 6 de fevereiro, porque conta 30 dias corridos, 30 dias corridos, não conta
30 dias. Na verdade, não é 30 dias corridos, desculpa. São 30 dias que eu estou dentro do hospital. Se eu tiver folga, não conta. Se tiver feriado, não conta. Entendi. De estágio. No campo de estágio. Tá. Então, vamos ver. Qual o nível de francês era necessário? Aqui a gente está falando do começo. Então, no comecinho, o que você tinha para o preposé era bom, mas ao mesmo tempo você sentiu muita dificuldade, né, Cid? Eu lembro que você se sentia um pouco menosprezada. Eu lembro que um dia você chegou a falar que a menina meio que não respondeu o que você queria perguntar. Porque quando a gente chega aqui, é muito difícil realmente a compreensão, porque eles falam muito rápido, assim. Até seu ouvido começar a acostumar, e você vê que agora eles falam devagar, é bem difícil. Então, assim, foi bem difícil, né, ter começado com tão pouco francês, porque realmente eu não entendia muitas coisas. A maioria das coisas, às vezes, às vezes ela falava uma palavra que eu não entendia, eu tinha que perguntar uma segunda vez, e aí não é todo mundo que tem a disposição de querer te responder uma segunda vez. Mas eu digo que, acredito que eu cheguei aqui com um A2, eu acho, de francês. E comecei a trabalhar com A2, mas foi difícil. Trabalhando como na sua profissão, quais as suas funções? Acho que a gente já falou um pouco, né? Ou não? Não, hoje eu faço realmente o que o enfermeiro faz no Brasil. Então, como CPI, eu faço o que o enfermeiro faz no Brasil, com algumas restrições, porque como eu não sou enfermeira escrita mesmo, né, com o título de enfermeiro clinicien, tem umas coisas que, tipo, eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso, eu mesmo, por mim mesmo, decidir instalar uma contenção no paciente. Como eu não posso, como enfermeira eu posso. Então, tem pequenas coisas que eu não posso ter a liberdade de fazer só sem uma enfermeira estar comigo. Mas as técnicas são todas iguais, bem parecidas, como eu já disse, e a diferença é que aqui a gente assume o paciente por completo, né? A gente faz a medicação endovenosa, a gente faz a medicação via oral, não é o técnico de enfermagem que faz aqui, por exemplo. A gente assume o paciente como um todo. Então, a gente tem o preposé aqui hoje, que o preposé faz só o cuidado de higiene. Então, a troca de fralda, o banho, se precisar, a comida, é eles que fazem. O resto de todo o cuidado, coleta de exame, são todos os enfermeiros que fazem aqui. Sim. E a sua profissão, você acha que é valorizada socialmente, financeiramente aqui, sim? Bem socialmente, principalmente socialmente e financeiramente também, não posso dizer que não. Mesmo que seja para você que é uma imigrante que veio de fora, não é um deles aqui que está trabalhando, mesmo para você acha que não, eles não fazem diferença? Não, porque, inclusive, eles aceitam a nossa experiência do Brasil. Então, por exemplo, tem enfermeira aqui que tem menos tempo de experiência que eu e vai ganhar menos que eu sendo daqui. E você acabou de entrar já ganhando o valor que era já... Que ela ganharia se ela tivesse tanto de experiência que eu. Mas isso acontece só depois que eu vir a ser enfermeira, né? Certo. Mas eles já avaliaram minha experiência e já me deram essa resposta. Certo. Eu já tive essa resposta do próprio hospital. Por isso que você tem que traduzir as suas cartas dos empregadores e enviar para o hospital que te contrata depois. Para ter esse documento, eles terem uma base do que eles precisam te pagar. Eles têm a prova que você realmente tem a experiência que você fala que você tem, porque eles vão contar. Eles vão contar em número de horas trabalhadas, eles não contam dias, por exemplo.
Ele soma, vai dar os anos, tudo, mas eles contam em horas. Aí você tem que mandar uma declaração de quantas horas você trabalhava por dia, sua carga horária em horas, quando você faz essa carta. E você acha que o hospital daqui é mais difícil de trabalhar ou do que no Brasil? Tipo, a quantidade de pessoas que vocês atendem no dia, que você acha que... Eu trabalho numa unidade de cirurgia de cardiopédia. Então, a gente tem uma enfermaria de 28 leitos e são 4 pacientes para cada enfermeira, no máximo. Não fica mais de 4. Uma vez ou outra, 5, mas sim, porque está faltando funcionário, aí fica com 5. Mas é 4 pacientes, a escala é 4 pacientes. Às vezes é 9 enfermeiros durante o dia que a gente tem. Certo. O que você diria, vamos para a nossa última pergunta, o que você diria para quem deseja seguir a sua profissão aqui no Canadá? Eu acho que perseverança é a palavra, porque eu digo que se realmente você quiser chegar a ser enfermeira aqui, não se importe em dar um passinho para trás, 2 que seja, porque isso vai te ajudar a deslanchar lá na frente, em relação ao idioma, né? Porque a técnica a gente tem. Então, como fazer a gente sabe, a gente só não sabe como que eles determinam isso aqui. E as prioridades para eles são diferentes daqui do que as nossas prioridades de assistência no Brasil. Então, para mim foi muito importante ter começado lá atrás e entender como é o processo, como eles funcionam aqui, como eles trabalham aqui, né? É aquela frase, on lâche pas, que eles falam. On lâche pas, oi. Continua. Ai, sim. Muito obrigada por ter aberto sua casa para a gente, a sua vida. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. E as duas de rosinha aqui hoje, lindas. Estamos de rosinhas. Ai, e aí eu quero agradecer muito, falar parabéns para você, je suis fière de toi, estou orgulhosa de você. E que você continue lutando pelos seus objetivos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem que continuar, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, nenhuma outra, eu não vou conseguir fazer para você o que você precisa, mesmo se não tem como, a gente tem que aprender o francês sozinha, na garra, na luta, todos os dias. A gente vai sair com dor de cabeça do trabalho, mas no outro dia vai ser melhor, porque a gente aprendeu várias coisas no dia anterior. É verdade. E aí a gente vai aprendendo, isso não é só para a nossa vida profissional, é para a nossa vida mesmo. Eu acho que eu amadureci muito também aqui no Canadá, e a gente vai aprendendo cada dia uma coisa diferente, a gente vai aprendendo a se conhecer sozinha também, né? Porque aqui a gente tem que lidar muito sozinha. E eu quero te agradecer por isso, por ter nos explicado tão bem sobre essa profissão tão linda, né? Que é uma profissão muito especial, cuidar de alguém, cuidar da saúde de alguém, né? Eu agradeço o convite e espero que em setembro eu tenha novidades e aí eu possa falar com prioridade e com propriedade, na verdade, da profissão enfermeira aqui. É isso aí, muito obrigada. Um beijo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui para a gente, vai tentando responder para vocês. Se a gente tiver alguma dúvida também, a gente manda para a Simone, ela responde para a gente. Mas é isso aí, muito obrigada por ter ficado aqui mais uma vez com a gente nesse vídeo sobre profissões. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre outras profissões, podem ir colocando aqui nos nossos comentários também. Muito obrigada. Sim, um beijo. Muito obrigada. Beijo. Viu? Fica com Deus. Tchau. Você também, tchau.